Fala família, graça e paz. Hoje nós iniciamos uma nova série no nosso canal do YouTube. Provavelmente levará o nome de Na Mesa e pretendo com esses vídeos, né, essa série de vídeos trazer aqui alguns convidados, algumas pessoas que julgo ser relevantes para o reino de Deus, julgo ser relevantes para a igreja do Senhor, que tem feito, que tem estado com as mãos na obra, né, com as mãos no arado para discutirmos sobre alguns temas relacionados à igreja, relacionados ao reino de Deus e aos dias de hoje. Tenho aqui hoje o prazer de ter o pastor Michael, da Igreja Aliança aqui de Portugal, igreja essa da qual faço parte. Deus tem presenteado a mim, a minha casa com essa igreja. Pastor Michael, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer poder gravar esse vídeo com você. E vamos discutir então sobre esse tema que talvez você já tenha até visto no título. É um tema tão interessante, tão importante, também um tema tão delicado, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, inclusive aqui na Europa. A pergunta é qual a importância, né? O título, né? O tema do vídeo é qual a importância de uma igreja saudável na Europa. Vou fazer aqui algumas perguntas para o pastor Michael, nós vamos discutir aqui. Ele vai passar para nós nesse vídeo um pouco daquilo que ele, né, acredita em relação à igreja, né, um pouco da sua visão sobre a igreja, e eu espero que esse vídeo te abençoe em nome de Jesus. Então, sem Amém. mais delongas, vamos lá. Na sua visão, pastor, o que caracteriza uma igreja saudável? Lembrando sempre que nós estamos falando sobre a igreja saudável na Europa, né? O que na sua visão caracteriza, marca uma igreja saudável? Para já, antes de mais nada, Shalom, família. Muito obrigado, João, por estar aqui. Amém. Na Europa, exclusivamente, Pode ser na Europa ou uma igreja inicialmente. saudável em forma geral? Pode ser na Europa, né? Depois a gente pode falar um pouco também sobre uma igreja Sim. saudável de forma geral. Mas na Europa, por causa do cenário em que nós vivemos aqui, eu acho que temos um pouco mais propriedade para falar sobre o papel da igreja, né? Sobre as igrejas que têm feito um trabalho relevante e as igrejas que não têm feito um trabalho relevante Sim. na Europa, né? Porque também há. Então, para começar, é bom que, na minha visão, Sim, que essa igreja seja pastoreada por um pastor, né? Por um homem de Deus. Se torna uma piada interna de quem vem para cá, né? Dos pastores ungidos na alfândega, né? E fala-se muito isso aqui, né? No Brasil a gente ainda não está acostumado com esse termo, mas o que seria essas pessoas? Seriam pessoas que eram membros de igreja, que ajudavam de alguma forma, alguns são até líderes, né, no Brasil, mas quando vêm para cá eles têm aquela sensação de que ninguém me conhece, ninguém sabe a minha história, então eu sou pastor. Né? Às vezes são pessoas até bem sim, intencionadas, sim, né, sim. que ajudavam em suas igrejas, mas que acha que é uma brincadeira, né, que acha que o título vai de alguma forma abrir portas. Eu na verdade eu não sei o que de fato motiva essas pessoas, mas eu acho que para começar teria que ser uma igreja pastoreada por um pastor. Por quê? Porque não é brincadeira, existem muitas igrejas aqui em Portugal que pessoas chegam dessa forma e falam que são pastores, e as pessoas que estão aqui estão muito sedentas, né, querendo realmente um lugar saudável, uma igreja para adorar o Senhor, uma Sim. congregação para pertencer, uma família para pertencer, e se coloca, né, debaixo dessa liderança, se coloca debaixo, né, desse falso pastor, desse falso mestre, mas que também é aquilo, né? Eu talvez falaria como um segundo ponto. Precisamos de cristãos que leem a Bíblia, Exatamente, né? né? Eu Sim. acho que uma igreja saudável precisa de pessoas que não só queiram chegar, sentar e pastor, o que que o senhor tem hoje aí para nos servir? Não, mas pessoas que realmente se interessem pelas escrituras. Por quê? Porque automaticamente, a se deparar com pessoas como essas, né, falsos profetas, falsos pastores, como disse Jesus que teríamos, Sim, a pessoa já iria identificar algumas incoerências, né? E exatamente. também não iria se surpreender quando de fato encontrasse, Sim, porque um outro lado da moeda aqui em Portugal, aqui na Europa, é que muitas pessoas, ao passar por um lugar desse, né, pastoreado por um falso pastor, por um falso mestre, quando ele cai, quando ele erra, quando ele peca contra a vida dessa pessoa, essa pessoa sai
da igreja. Sim, Aqui, corpo místico de Cristo, né? Ela sim. sai da comunhão com Jesus. Ela não quer saber se foi aquela congregação, se foi aquela denominação, se foi aquele pastor, não. Ela simplesmente vai para o mundo, né? Exatamente, Então, sim. esse é uma É outra faceta. uma outra problemática da igreja, né. E de fato, né, também temos a situação, da doutrina. Por isso é que os crentes precisam ler a Bíblia, né, porque uma igreja saudável, ela precisa de forma inegociável ser uma igreja bíblica, uma Exato, igreja enraizada nas doutrinas, né, como a igreja primitiva era uma igreja que perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, né, nas exato. orações, no partir do pão, na comunhão e etc. E hoje, se você é uma pessoa, se você é um cristão, né, e deveria ser, né, porque pressupõe que um cristão leia a Bíblia, né, se você é um cristão que lê a Bíblia, você ao entrar em uma dessas igrejas que não é bíblica, logo detectaria isso, né? Exato. Logo perceberia em uma mensagem ou em uma situação, né, que aquela igreja não é bíblica e logo sairia de lá. Porque Sim, às vezes os cristãos acham também que a responsabilidade, né, de todas as coisas é do pastor, do ministro da igreja e de Deus, né? Eles acham, às vezes, os cristãos que não têm que entrar em uma igreja, analisar a igreja, analisar se é uma igreja bíblica ou não, né, ponderar se deve trazer a sua família para congregar ali ou não. E isso é responsabilidade nossa, principalmente nós homens, né, os sacerdotes do nosso lar. Essa é a nossa obrigação, o nosso dever, entrar em uma igreja, analisar a igreja, se há, né, pregação fiel da palavra, se há, né, os sacramentos, ou seja, batismo, ceia, né, se há disciplina, né, se é uma igreja minimamente bíblica, né. Obviamente que nós não concordaremos em tudo, né, principalmente, por exato. exemplo, eu já estou aqui na igreja do pastor Michael há um ano e nós temos algumas divergências teológicas, só que divergências que não, né, não justificam um rompimento, não justificam uma divisão, enfim, são divergências, mas não deixa de ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, né, uma igreja de pessoas como eu que estão em construção. Então um ponto interessante é, o cristão ele deve aprender, né, já deveria, né, ter aprendido, mas eu acredito que, né, ainda não ler a Bíblia e analisar uma igreja saudável, saber detectar uma igreja saudável. Um anjo não vai descer do céu avisando para você, olha, essa igreja você vai, essa igreja você não vai. Não, É, isso é o nosso dever detectar. exato. Eu penso assim, lógico, se a gente fosse ver numa visão geral, né, uma igreja saudável, aí é o que eu te perguntei, né, só em Portugal, só na Europa, né? Porque se fosse da Europa eu começaria por aí, porque é um dos erros que eu mais vejo, né, são esses dois. Sim, Mas se a gente fosse ver numa visão geral, a igreja ela precisa ser cristocêntrica, sim, né? E é o primeiro ponto. Depois bíblica, depois sim, ter uma sim, vida de sim, oração, mas o fato é que, normalmente, quando essas pessoas, né, que vêm para cá com uma má intenção, ou que às vezes é o que eu falei, vem bem intencionado, mas quebra princípio, né, a sim, pessoa está fora da palavra, ela não está vivendo na verdade. Nós temos que lembrar que carregamos a bandeira de cristãos. sim, E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qualquer coisa que você faça para você ludibriar os irmãos, a congregação que você está, que esteja fora da verdade, você está fora do princípio. Então, por mais bem intencionado, você sim, está levantando um ídolo. sim, E esse ídolo é você mesmo. Então, logo, essa igreja onde você está ou que é pastoreada por alguém assim, ela não é cristocêntrica. Porque ela já quebrou um princípio basilar da nossa fé, que é andar na verdade. Então, se essa pessoa está começando o seu ministério, começando uma congregação, começando uma liderança, já mentindo, já na mentira, não tem exatamente. como se construir nada, né, sobre Sim, é como aquele homem que constrói a casa sobre a areia, né, está num lugar frágil. sim, Outro ponto seria uma igreja que tem uma vida de oração, que se dedica minimamente os seus líderes, né? A exatamente, gente sim, sabe, Portugal, por exemplo, né, que é o contexto onde nós estamos, há uma carga horária de trabalho muito grande, há uma carga horária de sim, trabalho muito pesada, há turnos onde a pessoa cada semana trabalha num horário para fechar 24 horas. Então, aqui é muito corrido. Então, lógico, isso é uma obrigação de todo crente, todo sim, cristão, mas entende-se o fato de que às vezes os irmãos da congregação, aqueles que não estão diretamente ligados a uma liderança, não têm uma vida de oração como deve ser.
Agora, os seus pastores, os seus líderes, aqueles que estão à frente, precisam ter uma vida, né, constante, ouvindo o Senhor, ministrando diante do Senhor e sendo ministrado por Ele, para que também não se perca no meio dessa confusão, no meio dessa correria que é a vida Sim, na sim, Europa, né? Então, um dos pontos, né, para uma igreja saudável é uma igreja que se dedica a uma vida de oração, ou que minimamente os seus pastores, seus líderes se dediquem a uma vida de oração, tenha realmente comunhão com o Senhor, esteja ouvindo para que lado deve guiar o povo do Senhor, assim como Moisés no deserto, né? sim, sim, Naquele tempo, eu acredito que, entre aspas, era até mais fácil, porque quando a nuvem se mexia, quando a coluna de fogo se mexia, sim, né, eles também levantavam um acampamento e iam. Então era algo visível. Hoje em dia nós precisamos ter uma das facetas do dom do Espírito, que é o sim, discernimento, sim, né, de Espírito, para entender, Senhor, isso é do Senhor, essa ideia vem do Senhor, essa ideia não vem do Senhor, isso é coisa do meu coração. Então nós precisamos aqui na Europa sim, muito buscar os melhores dons e entre eles, né, essa faceta do fruto do Espírito, que é o discernimento, sim, né, para guiar na direção correta. sim. Então eu acho que assim, para nós fecharmos essa pergunta, né, basicamente, né, para nós, né, encontrarmos uma igreja, né, as características de uma igreja saudável, parte do princípio de que deve haver uma liderança saudável, né, uma liderança bíblica, né, Ser pessoas que cristocêntrica, cristocêntrica e também depois cristãos, né, cristãos também saudáveis. Obviamente nós iremos ter em todas as igrejas, né, os imaturos, os novos na fé e etc. Mas suponhamos que você seja um cristão maduro, um cristão, né, bíblico, e você entra em uma falsa igreja. Logo você irá detectar essa falsa igreja e não irá congregar neste lugar. Logo, a vida útil das falsas igrejas será menor, né? Às vezes também só existem falsas igrejas por causa dos falsos cristãos, né? Só existe falsos pastores porque tem lá crentes falsos. Então, assim, em resumo, para uma igreja, o que caracteriza uma igreja saudável na Europa, e não só na Europa, né? Nós estamos falando da Europa porque nós estamos aqui, mas não só na Europa, como em todo o mundo, é uma liderança saudável, né? Eu acredito que uma sim. liderança sendo saudável, né, todo o corpo estará caminhando para esse lugar. Exato. Charles Spurgeon, ele diz uma frase interessante, é bem parecido com o que você disse, que o falso pastor é o castigo de Deus para o falso cristão, Sim, né? Então, nós precisamos buscar de fato, né, ser cristocêntrico, ter a Bíblia como fundamento da nossa fé, né, ser de verdade, ter uma vida de oração, sim, comunhão entre os nossos irmãos, que sejam comunhão sim, genuína, que não seja nada forçado. Como eu sempre brinco, pode até ser forçado no começo, sim, mas nós precisamos ter uma comunhão saudável. E no contexto de Europa, né, um outro ponto que a gente não pode esquecer é que seja uma igreja missional, uma igreja que esteja minimamente se esforçando para, de alguma forma, ajudar na missão do Senhor no mundo, né, a visão sim, missionária, adotando um missionário, né, se preparando em uma língua estrangeira para que sim. você possa ser enviado ou que você possa receber pessoas, né? Então seria um outro ponto que eu Sim, também sim. pontuaria para fechar essa pergunta. Interessante. A segunda pergunta seria: quais são os maiores desafios para a igreja na Europa hoje? Você respondeu isso esses dias, né? É, eu sempre falo que o maior desafio para a igreja na Europa esses dias são os crentes, né? Porque eles mais atrapalham do que ajudam, né? Mas como assim, Michael? Os Infelizmente, né? crentes, né? Sim, É porque nós estamos num contexto, né, vamos falar de Europa, eu acredito que em geral está começando a mudar, o Espírito Santo tem movimentado a igreja na Europa, mas no geral ainda é uma igreja muito, onde o ateísmo tem crescido, onde o islamismo tem crescido, secularismo, aonde né? a grande maioria são católicos não praticantes, né? Então são Sim, católicos que ao ouvir igreja evangélica eles automaticamente se fecham porque na mente deles eles têm uma religião, eles têm uma igreja, eles já acreditam em Deus. Então é o crente, né? O crente ele mais atrapalha do que ajuda, por quê? Porque essas pessoas que ainda não vivem uma vida com Cristo, ao ver o comportamento de pessoas que deveriam estar vivendo como Jesus e não vivem, logo eles pensam, mas eu vou fazer parte dessa igreja para quê? Eu vou fazer parte desse grupo para quê? Né? Aquele irmão exatamente, fala sim, mal do mesmo irmão que é da igreja dele, né? sim, Então,
são coisas que nos atrapalham. Então, acho que o maior desafio é o crente que não é bíblico. Vamos voltar aqui, né? A imaturidade do Exato, é o crente, né? crente que não está de fato vivendo o que lê. E muitas vezes um crente de 10, 15 anos, né? 20 anos, chega do Brasil, acontece muito, né? Cristãos, não que a gente esteja batendo aqui nos cristãos, nos nossos irmãos, né? Mas é um fato, né? Isso impede a igreja de avançar aqui na Europa, como em todo o mundo, né? Mas especificamente aqui na Europa, né? Por quê? Nós vemos cristãos que chegam até a igreja, né, com muitas histórias de que serviam em tal área, de que faziam isso, de que faziam aquilo no Brasil, e enfim, com uma bagagem, né, que na prática não se vê, na vida não se vê, né? Pelo contrário, né, no decorrer de algumas semanas nós vemos que são cristãos mimados, cristãos imaturos, cristãos que de fato não querem servir, querem ser vistos, né? Enfim, isso prejudica, atrasa, né, o avanço da igreja, né? Sim. E outra questão também que eu acho que, né, tem atrapalhado, né, o avanço da igreja na Europa, né, e feito, né, criado-se esse desafio para a igreja é o materialismo aqui na Europa e o secularismo, né, Exato. que muitas vezes tem pressionado os cristãos, né? Então, o poder de compra, né, o capitalismo, né, que é uma bênção, mas esse materialismo, né, pressiona o cristão a cada dia, né, desviar o seu olhar do que de fato importa, né, que é o reino de Deus e a sua justiça, né, e cada vez mais buscar coisas e ajuntar bens para si. Então muitos cristãos perdem-se, né, na rotina do seu dia a dia, buscando, né, sucesso na profissão, sucesso material, né, e se perde, né, no seu chamado, naquilo que Deus os chamou para já, né, na igreja. O João Acredito tá assim. pegando leve com vocês, né? O problema é que as pessoas estão apostatando da fé em Jesus Cristo, estão servindo a Mamon. E estão Exatamente. dentro das igrejas, né? Então eles estão Sim, achando que estão servindo Jesus, mas estão servindo a Mamon dentro das igrejas. Então isso contamina sim, as pessoas que estão ao redor, né? Então, é como eu sempre digo, Mamon não liga de ser chamado de Jesus. Agora, Jesus não aceita ser adorado como se você estivesse adorando a Mamon, exatamente. né? Por quê? Porque quando você está servindo a Mamon, você quer os seus interesses, você quer fazer mais uma viagem, você quer comprar mais um celular, você quer comprar um carro melhor, uma televisão maior, você quer sempre algo mais para si. E em Jesus você quer abençoar o outro com o que você tem, né? Jesus não tem problema nenhum em nós termos dinheiro, né? O problema que não é o dinheiro, é Sim, sempre sim, bom a sim. gente frisar isso. Eu Exatamente. acredito de fato que o que Jesus quer na Europa é enriquecer todo mundo, é deixar todo mundo próspero, né? Como diz um amigo, né, judeu, ele disse que quanto mais dinheiro, mais espiritual você se torna. Por quê? Porque ele está olhando na perspectiva de quem quer abençoar, né? Então, quanto mais riqueza você possui, mais possibilidade de abençoar você tem, né? Então, esse materialismo, esse consumismo, no final das contas, trazendo para uma linguagem teológica, é uma pessoa que apostatou da fé em Jesus e está servindo a Mamon. Sim, Ela pode estar praticando Tiago 1,22, né? Ela pode sim, estar enganando a ela mesma, né? Em sim, não praticar a palavra, ela pode estar se enganando, servindo a Mamon, achando que está servindo a Jesus. sim, sim. Mas no final das contas, né, ela está perdida. Se esse é o seu caso, né, se você veio para a Europa ou se está vindo pensando, né, em uma vida melhor, em poder de compra, já faz uma oração, já se arrepende, já conserta o seu coração agora, para que você possa fazer como a igreja de Éfeso, né? Lembrar De onde de caiu? onde caiu, né, de Sim, onde você deixou cair a sua fé. sim, Volta lá e pega, sim. né? Então, conserte isso antes que seja tarde. E tem a terceira pergunta, que é basicamente uma continuação disso que nós estamos falando, que é: você acha que os cristãos têm se acomodado? Se sim, por quê? Sim, acho que sim. E eu acho que o porquê é É basicamente isso, exatamente né? isso, né? É o fato de estar conquistando, né? Eu vou falar aqui dos cristãos como nós, né? Que Sim, viemos de um contexto de Brasil, onde a vida financeira não está lá muito fácil, e aí nós chegamos aqui e trabalhamos mais do que trabalhamos no Brasil. exatamente, sim. Porém, nós vemos o fruto do nosso trabalho, né? Nós recebemos um valor e nós conseguimos ver ele render. Então, a gente consegue fazer uma compra e ainda sobrar um dinheiro, a gente consegue Comprar adquirir coisas, né? bens, Sim, né? E também sobrar alguma coisinha. Então, exatamente esse fato de ter esse poder
tudo aquilo que a gente sonhou um dia, quando eu tiver eu vou fazer, hoje a gente tem e a gente está esquecendo da missão. Talvez leva-nos à ganância, né? Exatamente. E faz com que nós nos desviemos de fato da verdadeira missão, né? Existe uma historinha que eu sempre conto quando o assunto é esse, que é o quê? Existe um filme, né, onde o planeta Terra é o cenário e o ator principal desse filme é Jesus Cristo. Ele é o protagonista dessa história. Mas qual é o problema dos imigrantes quando vêm para a Europa, especificamente para Portugal? Eles acham que eles são protagonistas da sua própria história, ou eles se tornam protagonistas da sua própria história. E eles esquecem que, na verdade, eles são coadjuvantes de um filme maior, de uma história maior. Então a pessoa vem para cá e ela se torna um ator principal. E o que o ator principal no filme faz? Ele faz aventuras, ele viaja, ele conhece pessoas, ele se apaixona e ele vive aquela ilusão. Sim. Né? E nós precisamos entender que, na verdade, o ator principal dessa história chamada vida é Jesus Cristo. Né? Nós estamos esperando a entrada triunfal, a entrada de cena dele. Enquanto isso, nós cristãos que estamos nos acomodando, precisamos nos preocupar, sair da nossa área de conforto e pensar, pera, qual é o meu papel nesse filme? Qual é a hora onde eu devo entrar em cena? Sim. Porque tem hora que Jesus não quer que você apareça, tem hora que Jesus quer que você fique no secreto, orando, buscando. Então você não tem que aparecer o tempo todo, você não tem que estar o tempo todo em evidência. Né? Numa geração onde temos as redes sociais aí, que é uma ótima ferramenta, como agora está abençoando vidas, nós também temos a mesma ferramenta que tem sido usado para iludir pessoas. Pessoas estão buscando likes, pessoas estão buscando views, pessoas estão buscando enriquecer de uma forma fácil. Então, o que tem acomodado as pessoas nesse tempo? A resposta é sim, estão. E o que tem? É a facilidade de tudo, né? Existe um estudo que diz que hoje nós vivemos melhor do que um rei há 100 anos atrás. Aqui em Portugal agora tem pessoas que têm 105, 106 anos. Então, quando essas pessoas nasceram, nós estamos vivendo melhor do que um rei nesse tempo. Por quê? Porque um rei, para pegar gelo, por exemplo, ele tinha que mandar uma delegação subir lá no alto de alguns montes aqui, onde a água é congelada, como a Serra da Estrela, por exemplo. Eles colocavam dentro de uma caixa de cobre e trazia para o castelo para que o rei pudesse tomar algum líquido ali com gelo ou preservar alguma caça. Hoje a gente abre a geladeira e está ali. Está ali. Né, para buscar água, a gente tinha que ir lá na fonte, a gente tinha que ir lá no poço. Hoje a gente abre a torneira, está ali, né, água filtrada, como dizem. Então, eu acho que é exatamente a facilidade, né? Eu sempre falo que Satanás ele descobriu uma ótima forma de nos matar. Ele pegou a gente e começou a nos minar, entendeu? Não se preocupa com missão, não se preocupe em ajudar o próximo, não, para, Jesus já morreu por você, você não precisa fazer nada, ele já pagou o preço. Você não precisa mais fazer nada, então fica aqui quietinho, na sua área de conforto, que vai ficar tudo bem. O importante é você ser feliz. Quanto mais... Prazer, Satanás. Exatamente. Quanto mais conforto, mais longe, né, os crentes do Senhor e do seu propósito, né? Porque, na realidade, né, o Evangelho nunca propôs conforto, né? Nunca nos propôs agora conforto, né? E basicamente é isso, né? A comodidade, né, dos crentes é que muitas vezes impede a igreja de avançar, né? Então os cristãos têm se acomodado e por causa disso tudo. Às vezes, né, os cristãos acham que... Eu já ouvi muitas pessoas, muitos cristãos dizerem isso aqui, né? Não, mas porque eu vim para Portugal, porque eu tenho um objetivo de fazer isso, de fazer aquilo. E assim, nessa fala parece que a nossa vida é separada do Evangelho, né? Ou seja, parece que nós temos uma vida na qual temos que conquistar os nossos objetivos, né? Temos que trabalhar e alcançar sucesso profissional. Não estamos dizendo que isso é errado, né? Não estamos dizendo que isso é pecado. Mas não é o centro. Mas isso, né, isso não pode tomar o lugar do Senhor, né? Exato. A nossa vida é do Senhor. E se assim lhe aprouver usar a nossa vida para conquistar aí um sucesso profissional, obviamente vai ser com um propósito, né? Mas o que os cristãos fazem é não, eles se afastam do Senhor, se afastam da igreja, se afastam da comunhão para buscar essas coisas, né? E a ordem não é essa, né? Então parece que o cristão tem duas vidas, uma vida de crente, uma vida de cristão e uma vida dele
e, enfim, ele vive essas duas vidas de acordo com a sua vontade. E isso não é ser um cristão. Uma vez que nós dizemos que somos cristãos, já não vive mais nós, né? Mas sim Cristo vive em nós. Ou nós morremos, né, ao passar pelas águas do batismo, morremos para a nossa vida e hoje o Senhor nos conduz, ou nós ainda é de se questionar a nossa conversão. Temos que passar pelo batismo, para começar por aí, Sim, né? Um sim, outro fator é esse, né? sim, Pessoas que estão com a sua conversão questionável, sim. Por quê? sim. Não, eu aceito Jesus, eu quero participar da igreja, eu venho aqui todo culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, porém, eu não quero batizar ainda porque eu ainda não estou pronto. É verdade. Parece zoeira, mas a gente também ouve isso aqui com uma Bastante. certa frequência, né? Não, eu Bastante. ainda não estou pronto. Então, meu irmão, então você não se converteu. Essa é a verdade, né? Então, não Não espere, quer, né? não Não espere quer se arrepender, estar né? pronto para você se batizar, porque nunca vai acontecer isso, né? Nós temos que entender que uma vez que levantamos a mão e entendemos, esse já deveria ser a sua conversão, o seu batismo, né? O batismo ele é só uma confissão pública, né? Então E é uma muitas forma... vezes essa não estou pronto, essa desculpa não estou pronto Não quero sair do meu é pecado. aquilo que camufla um falso arrependimento, Exato. que a pessoa demonstra estar arrependida, mas não está, porque se estivesse não pensaria duas vezes em Exato. batizar. É o crente não praticante nos nossos dias. Eu não sabia que existia, mas... Exatamente. Então, para nós fecharmos esse assunto, uma coisa interessante também é que as igrejas que não são saudáveis, né? Eu postei um Reels agora há pouco sobre isso, né? Sobre pessoas abrirem igreja como se abrem empresas. Qual é o problema maior dessas igrejas não saudáveis, com cristãos que também não são saudáveis, né? Ou seja, falsas igrejas, com falsos pastores. É que essas igrejas, o problema é esse, essas igrejas conferem segurança de salvação a quem não tem evidência de salvação. Ou seja, a salvação, ela precisa ser, de forma inegociável, evidenciada. Eu não posso dar segurança de salvação a ninguém por estar indo à igreja, porque esse alguém está dizimando, por exemplo, porque esse alguém está ofertando, porque esse alguém participa de algum ministério da igreja. Isso não confere salvação a ninguém. Salvação é evidenciada, ou seja, uma pessoa salva de forma inegociável vai evidenciar através de uma vida transformada, né? Exato. E as pessoas, os falsos cristãos, então, que nessas falsas igrejas têm essa segurança, essa falsa segurança de salvação, nunca irão se converter de verdade. Exato. Então vamos lá agora para a nossa quarta pergunta. Como pastores e líderes podem trabalhar para uma igreja viva ou saudável? Então, primeiro, né, na verdade nós já estamos falando sobre isso, né? Teria Sim. que fazer tudo o que nós já falamos até aqui, ou deixar de fazer tudo, Sim, algumas sim. coisas que nós criticamos até aqui, né? Mas eu acho que primeiro, antes de falarmos sobre o que nós já conversamos, é ser inocente. Voltar à inocência, voltar ao primeiro amor, sabe? Sim. Nós vivemos num tempo onde a maldade está crescendo tanto que a gente precisa ficar arisco, alerta o tempo todo e a gente acha até versículo para Sim. basear isso. Não, tenho que ser prudente como uma serpente, né? Sim, Então eu não posso sim. dar mole porque tá o tempo todo alguém ao redor e tal. Sim. Então eu acho que nós precisamos voltar à inocência, voltar à inocência da nossa fé. Sim, sim. Quando nós sim. nos convertemos, né, aquele primeiro amor nos fazia de fato confiar em todo mundo, nos fazia sim. acreditar nas promessas do Senhor. Sim. Hoje, qual um dos problemas que eu vejo da liderança, né, é que estão se tornando céticos ao longo do tempo. Por quê? Porque estão vendo muitos pastores que não são pastores, eles estão vendo essas pessoas atuarem, como eles agem, estão vendo muitos profetas que não são profetas, e aí eles estão vendo como que eles se movimentam, eles estão vendo muito falsos milagres, e aí isso vai criando uma casca na pessoa que quando de fato é genuíno, muitas vezes as pessoas não sabem mais distinguir. Sim. Né, onde eu falei da importância de termos o discernimento de espírito. Por quê? Por esse ceticismo estar crescendo no meio da liderança, nós não conseguimos mais crer que é sobrenatural, que a gente vive, que a gente prega, né? Isso não depende de uma estratégia que eu vou criar, vou desenvolver agora uma estratégia de crescimento, onde nós vamos fazer cada um visitar 2, esses 2 vão visitar 4. Não, isso não existe, né? Deus pode me dar estratégias, Deus pode me direcionar a alguma coisa, mas nós temos que lembrar que antes de tudo
é sobrenatural que vivemos, né? Não Sim. se explica. Não tem como a gente pegar aqui e reproduzir isso num ambiente controlado, entendeu? Isso não é ciência, Sim. né? Isso é poder de Deus, né? Então, qual era a pergunta? Como pastores e líderes podem trabalhar para uma igreja viva? Trabalhando, sabe, crendo, com fé, com inocência, com aquele primeiro amor. Nós devemos trabalhar crendo que não vai ser a nossa movimentação que vai fazer uma igreja viva, uma igreja bíblica, não. A nossa movimentação, ela vai ser uma evidência, ela vai ser um sintoma se nós estamos de fato vivendo, crendo no sobrenatural, Sim. entende? Então não é a minha movimentação, eu vou me movimentar, é como o Tiago diz, não Sim. é a obra, Sim. é a minha fé. Sim. Então como devemos trabalhar? Nós devemos trabalhar com fé, crendo em tudo aquilo que Jesus falou que iria fazer, que ele vai fazer. Crendo que tudo aquilo que ele falou que não ia fazer, Sim. ele também não vai fazer, né? Sim, Por sim, exemplo, ele não exatamente. vai sair de novo, vir aqui e evangelizar no meu lugar. Então eu vou Exatamente. evangelizar, Sim. então eu vou viver em comunhão, então eu vou amar, então eu vou servir o meu irmão. Não é pelo fim de receber os louros de estar fazendo isso, não, é porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Sim. Eu vou fazer porque eu tenho fé, né? Então nós devemos trabalhar. Eu acho que essa resposta, eu acho que ela é bem curta e direta. Precisamos ter fé, precisamos voltar à inocência do nosso primeiro amor. Sim. Quando nós trabalharmos assim, crendo que é Ele quem faz, Ele só está usando a gente como uma ferramenta, aí nós vamos ter uma igreja viva e eficaz e Sim. saudável. Sim, eu acredito nisso também, porque hoje o que nós vemos bastante também é completamente contrário a esse caminho que você acabou de dar, né? Pessoas no ativismo, né? Pessoas com projetos, cada semana uma atividade, cada semana uma proposta diferente, né? Para os consumidores, né? Ou seja, a igreja deixou de se tornar um local de adoração a Deus, de entrega, né? Que é o nosso culto racional, né? Nós, como sacrifício vivo ao Senhor, deixou de se tornar esse lugar para tornar um local de consumismo, né? Ou seja, então, existem várias igrejas que desde a fachada até, enfim, até as atividades menores da igreja estão todas voltadas, né? E todas interessadas no que o público irá achar, né? Ou seja, todas voltadas para o consumo. Né? Então, eu acredito que nós podemos trabalhar para uma igreja viva e saudável andando na contramão dessas igrejas, sem ativismo, sem atividades, né? Sem procurar saber o que o outro quer consumir, porque a igreja não é local de consumir nada, né? Exato. A igreja é o Homo Deus de Harari, né? Ele vai falar sobre isso, né? O Homo Deus é o homem no centro, é o homem colocado como fim. Sim. Né? Então as igrejas têm se movimentado, né, em relação a isso. Precisamos adquirir mais público, porque com mais público nós temos mais poder, com mais poder nós temos mais influência na cidade, e os nossos votos contam. Sim. E os produtos que a gente colocar aqui, as pessoas vão comprar porque elas fazem parte, e aí entra mais dinheiro. Então no fim, né, é uma idolatria, né? Então... Sim. Gera. No final, esses cristãos são idólatras, né? Idólatras e inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, Porque buscando os seus próprios prazeres, com os olhos aqui na terra. Tem o seu Deus, o seu próprio ventre, né? Exato. E isso é perigosíssimo, né? Porque a igreja, então, ao invés de formar discípulos de Cristo, estão formando inimigos da cruz de Cristo. Quando a igreja, né, incita o cristão a sempre consumir, buscar, né, coisas que satisfaçam suas vontades, seus desejos, né, ela não está formando um cristão disposto a morrer por Cristo. Está formando um inimigo da cruz de Cristo, que está disposto a fazer qualquer coisa para que o seu ventre seja saciado, né? Então, quinta pergunta e última pergunta. Uma igreja saudável sempre cresce numericamente? Sim. Nós temos o texto tanto de Efésios 4,16 quanto Atos 2,47, que vai falar sobre esse crescimento que é dado pelo Senhor de uma forma sobrenatural, né? Sim. Efésios 4,16 vai falar que nós somos um corpo bem ajustado, Sim. fazemos parte, e aí Deus, e quando estamos ajustados, Deus dá o crescimento, né? E esse crescimento, ele é em amor. Sim. Então, mais uma vez, o crescimento de uma igreja saudável não é visando os números. Sim. Não é visando o dízimo, não é visando a oferta, não é visando o poder, não é visando a influência. O aumento é visando o amor. Né? A nossa preocupação não é precisamos ter mais pessoas para termos mais influência, para conseguir
comprar um terreno próprio para a igreja, para ter... Não, a visão da igreja saudável, que cresce de uma forma saudável, é tiramos mais uma pessoa do inferno. Sim. Né? Fomos lá e fomos usados por Deus para resgatar mais uma pessoa das trevas. Né? E tem muitas pessoas que vêm com esse papo de não, o importante é a gente crescer em qualidade, né? Nós estamos aqui, não que Deus não vá nos dar um tempo para buscarmos em secreto, para nos preservar nele, não que Deus não faça isso, mas a questão é, tem muitos líderes que estão a vida inteira nesse crescimento interno que nunca é expresso de uma forma externa, né? As pessoas nunca veem o fruto. Ah, não, estamos criando raízes aqui no Senhor, estamos crescendo para dentro, mas essa árvore nunca frutifica, né? Nunca chega pessoa nova, nunca batizam pessoas novas, né? Então, uma desculpa para o comodismo. Exatamente. Né? Então, uma igreja, ela cresce numericamente, uma igreja saudável, com certeza. Atos 2:47 deixa isso ainda mais evidente, né? Sim. E aí vai passar por tudo aquilo que a gente falou, né? Era uma vida que todos os dias, era uma igreja que todos os dias se reunia no templo, então tinha comunhão de casa em casa, na mesa, estavam observando a comunhão, o ensinamento dos apóstolos, então é uma igreja bíblica, né? Estavam vivendo em amor, então é uma igreja cristocêntrica, né? Então, e aí o que acontecia no final? Aí no final o Senhor dava o crescimento. Sim, o Senhor ia crescendo os que iam sendo salvos. Então olha que interessante, a dinâmica é o contrário do que está sendo feito agora. Nós não nos movimentamos para crescer, não. Nós somos de verdade, nós vivemos tudo isso aqui de verdade, porque aí quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem faz a igreja cair na graça da cidade, não o contrário. Não é a nossa estratégia, não é a nossa movimentação. Eventos, não é a minha inteligência, não. O que métodos, faz é o Senhor. Então nós podemos fazer? Podemos. É como eu sempre digo lá na igreja, nós nos reunimos por Jesus, mas é para o outro. Né? Então o que nos une ali não é nenhum outro motivo, nenhuma outra razão que não seja Jesus Cristo, porém isso tem que ser expressado no outro. Então nos reunimos por Jesus para servir o outro. Né? Então uma igreja saudável, ela tem que crescer. Se ela não está crescendo, tem um problema. Temos um leque aqui nessa pergunta, né? Nós podemos ir para um outro lado, que é o quê? Vivendo nesse contexto que nós dissemos até aqui, de uma igreja em um país, em uma nação, em um continente onde tem se afastado do amor, tem crescido o ateísmo, que tem o ceticismo, tem crescido muito, o consumismo, a idolatria levantando a si ou a Mamon como seu ídolo. Nós também temos que entender que uma igreja bíblica é uma igreja não muito confortável de se estar. Né? Voltamos aqui na quarta pergunta, eu acho, né? Os crentes estão acomodados? Sim. E por quê? Porque Satanás está ali mimando eles. E os falsos pastores estão mimando, né, sendo usados por Satanás para mimar essas pessoas. Então uma igreja saudável, ela automaticamente vai confrontar biblicamente. E aí, se não temos crentes saudáveis, se não temos cristãos saudáveis, maduros, né? Nós vamos ver essas pessoas, uma vez confrontadas, saindo do meio da comunhão. Então, às vezes, nós temos igrejas que estão sempre chegando pessoas novas e pessoas que estão sempre saindo pessoas velhas. Quem estão saindo? É o que você falou, são os crentes de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Os novos convertidos estão apaixonados, não vão para cima, é isso mesmo, a igreja está crescendo. Aceitam repreensão. Exatamente. Agora, os velhos não, os velhos estão saindo todos. Por quê? Porque uma igreja bíblica, ela confronta no erro. Ela não vai cooperar com o seu pecado, ela não vai patrocinar o seu pecado. Então, nós também vamos ver uma igreja saudável, muitas vezes, tendo essa rotatividade, infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque talvez esses cristãos também, pseudo-cristãos, né? Que não aceitam o confronto, não aceitam a palavra, mas talvez seria pedra de tropeço para a comunidade do que um instrumento de edificação, né? Com certeza. Então muitos deles eu acho que é até o cuidado de Deus com a comunidade, né? Exato. Enfim, essas pessoas, né? Pessoas mais velhas, geralmente são pessoas que não querem servir, elas querem ser vistas, reconhecidas. Porque eu sou tal, eu tenho cargo tal, eu tenho título tal, como se isso fosse o mais importante em uma comunidade, né? Então, assim, eu acredito também que uma igreja saudável cresce numericamente, não no mesmo ritmo
e na mesma velocidade que as igrejas falsas, Que as porque empresas... exatamente, que as empresas, mas cresce devagar, talvez, mas cresce, tem que crescer, Tem que né? crescer. Eu Então, gosto de pregar o que eu vivo e eu gosto de falar sobre o que nós vivemos, né? Então, quando você me fez essa pergunta, eu estava aqui relembrando, né? Quantas pessoas passaram pelas nossas igrejas, pela nossa igreja, mas nós começamos em uma sala, né? Com um casal, né? Essa igreja, sim, ela sim, nasceu em uma casa, exatamente, numa sala. E ela foi, o Senhor foi acrescentando todos os dias. Por quê? Porque não tínhamos eventos. sim, Nós não tínhamos atração, né? Foi o Espírito Santo que foi acrescentando essas pessoas, essas famílias, e chegou um ponto onde a sala já não comportava aquilo que o Senhor queria fazer. Então nós fomos, alugamos um local, né, com toda a nossa humildade, um sim, local sim, até sim, pequeno, e em menos de 6 meses tivemos que passar para um outro local maior, que é onde estamos agora. E nesse tempo, irmãos, muitos falsos pastores passaram por ali, muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos passaram por sim, ali, né? E então estava um tempo onde a igreja estava lotada e a gente começava a pregar o evangelho aham, na vida dessas pessoas, essas pessoas saíam automaticamente. Porém, hoje nós ainda estamos maior do que ano passado, do que quando começamos, né? sim, sim, Então, é aquilo, tem saído 10 pessoas, mas tem ficado 2. E essas 2 que têm ficado, ela está perdurando, as suas obras estão dando fruto, né? E sim, sim, aí, sim, mês que vem chegam mais 2 pessoas, e entre agora e mês que vem saem 8 que chegou ali achando que era oba-oba, sim, sim, e quando a gente pregou a verdade, elas não aguentaram e saíram. Porém, no final das contas, o número a cada mês que passa, ele só vai aumentando. E isso não é para a nossa vaidade, sim, isso sim. é para mostrar que é possível. E cresce de uma forma saudável, né? Exatamente. O que cresce grande é monstro. Sim, sim, As coisas saudáveis, né, as coisas do Senhor, elas começam pequenas e elas vão ganhando forma, né? Então, exatamente. assim como a nossa igreja é um bom exemplo nisso, porque não somos uma mega igreja com 3.000 membros Sim, ainda, ainda. Amém. mas estamos crescendo todos os Amém. dias, porque eu sei que é inevitável o Sim, crescimento. Por quê? Por causa do que eu falei, nós estamos vivendo, crendo de verdade em tudo isso que estamos lendo, sim, tudo isso que estamos pregando. Então, se estamos vivendo de fato uma vida cristã, uma vida verdadeira, é inevitável que o Senhor acrescente todos os dias. Então, eu sim, sei que vai ser como tem acontecido agora, sabe? Um casal por vez, sim, né? E entre a chegada desses casais que ficam, passam muitas pessoas, sim, e essas pessoas chegam, olham, se animam, é como a semente que cai nas pedras, né? Rapidamente sim, brota, mas aí vem o sol e a pessoa vaza. É sim, como uma semente que cai entre os espinhos. Ela chega e floresce, mas rapidamente as paixões desse mundo sufocam essas pessoas, né? Então, sim, infelizmente, Jesus já nos alertou, né? Uma sim, igreja saudável é uma igreja que entende que tudo aquilo que Jesus pregou é verdade, né? Então, também terão aqueles que serão tirados pelo corvo, né? À sim, beira do sim, caminho. sim, Também sim, terão aqueles que cairão entre as pedras. Também terão aqueles que cairão entre os espinhos, mas também terão aqueles que caíram em boa terra. e que brotarão a 100 por 1. Sim, amém. Então é isso, uma igreja saudável é uma igreja que vive a integralidade da palavra. Então vão ter as promessas de bênçãos, mas também vai ter o Judas que vai beijar no nosso rosto hoje, vai nos apunhalar amanhã, entendeu? Também vai ter os dias de tempestade. Sempre Então há. uma igreja saudável é uma igreja que permanece firme, tanto no dia do churrasco como no dia da traição. Ela não, Sim, não desiste porque alguém me feriu, sim. né? Então uma igreja saudável é uma igreja que permanece. Então ficamos por aqui, né? Acho que foi já um bate-papo longo, mas eu acredito que muito edificante, muito importante, interessante. Vou trazer mais bate-papos assim, se o Senhor permitir, para o canal. O que nós pedimos é que você, se foi abençoado e edificado com essa mensagem, compartilhe esse vídeo, curta, Exato. comente, se inscreva, compartilhe aí nos grupos da família, enfim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê graça de tornarmos-nos diariamente uma igreja saudável, cristãos maduros, cristãos saudáveis, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pela Obrigado, meu participação. brother. Deus te abençoe, Amém. continue usando a sua vida para a igreja, continue usando a sua vida para o crescimento da igreja aqui em Alcobaça e que de fato a Igreja Aliança seja uma bandeira do Senhor aqui na Europa. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Segue esse Amém. rapaz aqui. Tenho andado com ele ao longo deste último ano, um pouco mais de um ano.
Sim. E tenho visto Deus na vida dele, né? Está agora numa transição super Sim. abençoada, Amém. onde ele está saindo daqui da nossa igreja, debaixo de bênção, debaixo de uma palavra de é isso mesmo, vai, que Sim. Deus vai te usar lá, assim como usou aqui, e usou. Amém. Amém. Usou poderosamente. Então, Amém. segue, abençoa. Né? Se você está vindo para a Europa, se você está vindo para Portugal, entenda, existem ainda lugares saudáveis, Sim. ainda existe um refúgio para você. E é Amém. isso, permaneça na fé inabalável. Deus te abençoe, obrigado por ter ficado até aqui e até mais.